Olá, meu nome é João Manteuffel, sou diretor do filme Palavras. Estou aqui na minha casa, no meu escritório, onde eu vou falar um pouquinho sobre esse curta, que na real foi um ensaio de média, e aí depois a gente resolveu editar um curta intenso. O filme começa com um áudio forte da Luciene. A estrada, na realidade, é para fazer um comparativo da difícil vida que é viver das palavras, né? Ela não é uma vida cimentada. A pessoa, para viver das palavras, ela vive numa estrada esburacada, de altos e baixos, não tem certeza de nada. E é esse o comparativo que a gente tentou fazer nesse início aí. Um outro detalhe interessante é que essa estrada é a estrada que chega na casa da minha mãe. Minha mãe mora numa chácara, na zona rural de Cuiabá. Então essa estrada tem um significado importante para mim e acredito que para o filme. A tristeza da família, a que se perdeu, que tem diagnóstico psiquiátrico. E eu olhava com muita raiva ou com muita frustração. A sensação de derrota era muito forte em mim. E a poesia continuava. Era isso. Ela não desistia de mim. Ela não desistia de mim. Nas madrugadas eu continuava com aquela onda de papel e caneta de uma forma compulsiva. Mas o tempo todo as pessoas diziam, sim, tá, escreve. Oh, minha filha, volta, termina os estudos. Nessa cidade ninguém vive de poesia. Atravessou o céu. Uma curiosidade é a máquina da abertura. É uma máquina real que funciona, que imprimia muito na década de 80. Foi usada na campanha de Júlio Campos, etc. Era uma gráfica que ainda funciona. É um resquício poético da época analógica. Muito cedo. Eu estava sempre achando um jeito de estar fazendo balé, teatro, música, tocar piano, desde que eu me conheço por gente. Com 5 anos eu estava cantando na rádio, escondida de mamãe, quando ela está lá passando roupa, ela me escuta. Vera Capilé, como que essa menina está lá? Eu estava cantando na rádio. Eu comecei a declamar. Eu fiz questão de filmar cada artista no seu habitat natural, aonde ele pediu para ser entrevistado, aonde ele se sente bem, num lugar que ele esteja à vontade. É um filme de guerrilha, a equipe muito reduzida, no set somente eu e o Gustavo Cid. Análise sintática, até que a minha grande mestra, professora Alaíde Ador, me ensinou poética. Aí eu falei, pode isso? Pode usar da minha fantasia? Foi justamente nessa fase, 13, 14 anos. Eu falei, então eu posso, né? Aí comecei a catar... O Aclise, grande professor Aclise, foi meu professor na faculdade. Ele fez questão de gravar na biblioteca, né? Cada um dentro do seu habitat. Em alguns lugares a gente mexeu um pouquinho no cenário e aí não deu certo. Então a gente decidiu não interferir no cenário que a pessoa escolheu. E aí por isso que tem esses livros, por exemplo, na frente dessa cena aqui do Ramon Carlini. É exatamente assim que é a mesa do Ramon. E eu ficava ali rodeando meu pai, ajudava, passava uma cola, costurava um livro, né? Então eu fui pegando essa paixão. Eu me descobri artista, não, vou ser artista hoje. A vida nossa é de artista, eu não me imagino de outro jeito.
Eu tentei até algum tempo trabalhar com algumas outras coisas, mas não dá, eu sou artista. E quando você se descobre artista de verdade, que você sabe que é artista, você prefere ganhar às vezes R$10 como artista do que R$20 numa empresa, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Meus documentários anteriores eu senti falta da referência de mostrar a cidade de Cuiabá. E nesse aqui eu fiz questão de mostrar uma Cuiabá moderna, caótica, trânsito. Então essa imagem aqui a gente colocou a posteriori e viemos filmar especificamente para mostrar essa Cuiabá da rotatória, do trânsito. Tem uma cena que eu também fiz questão de inserir, que mostra o centro de Cuiabá e ao fundo, pouca gente repara, mas é a Chapada. Cuiabá é uma cidade onde nos pontos mais altos consegue ver os paredões de Chapada. Então eu sempre brinco que Cuiabá é uma cidade de costas para o rio e de costas para a Chapada. Ela não preza pela natureza maravilhosa que a rodeia. Que escrevia, vi que eu escrevia mais ou menos bem, tinha um certo talento. Eu queria estar vivendo disso. Aí eu li que ninguém, fora Jorge Amado, acabava vivendo dos livros. Eles tinham que ser ou jornalistas, ou trabalhar em alguma agência. Aí eu falei, então não vou poder viver disso. Então caí das nuvens. Mas como diria o próprio Machado, antes cair das nuvens do que de um terceiro andar, né? A psicóloga que tem sustentado a artista. Porque não é... Acho que tudo que a gente almeja, que a gente sonha, muitas vezes não sai como a gente quer, por falta de apoio, falta da gente ter um pouco mais de espaço. Então, não é muito fácil, não. Eu tinha tantos sonhos, tinha muitas ideias. A academia começa nessa porcaria que está toda tapada. A única coisa que eu consegui fazer lá, no meu tempo, as únicas coisas que eu consegui fazer lá naquele espaço foi pichar. A Marília foi, assim, eu acho que o astral mais alto astral. Foi tanto astral que... E ela é tanto astral que ela é inquieta, ela não parava de se mexer na cadeira. E a gente perdia o foco até que o momento que eu falei, não, Gustavo, vamos... Depois a gente resolve. Então ela foi talvez a que deu mais trabalho para editar, porque toda hora ela perdia o foco e teve horas que a gente perdia o foco da câmera 1 e da câmera 2. Que aí até resolvemos, para não ficar um samba do crioulo doido, não usar câmera 2. Assumir somente uma câmera 1 para ter uma linguagem uniforme. No Brasil, é muito difícil. Quer dizer, se você quiser dar uma vida digna para você, para o seu filho, você ter, sei lá, você precisar do dentista, você ter um recurso, você precisa trabalhar mesmo, independente da sua carreira. Eu tenho uma carreira musical de 25 anos só com a banda, só com a Strauss. Durante um bom tempo eu consegui... É muito interessante para a gente ver nessas entrevistas o quanto que todos amadurecem, né? A panela, eu acho que ela representa, ela é uma imagem feita pelo Mário Friedlander, início da década de 2010, lá em Vila Bela, e é de meu banco de imagens. Na real, eu queria uma panela de pressão, mas como eu não tinha mais tempo, eu acabei botando essa, que eu queria representar a pressão de viver das palavras, né?
como o Ricardo Sardinha da Strauss fala, se o cara quer ir dentista é muito difícil, né? Se o cara quer que o filho tenha uma escola particular, é muito difícil. Como esses dias eu escutei, ainda bem que eu conheci a arte depois da publicidade, né? Senão a gente não teria como sustentar uma vida decente para os meus 3 filhos. Diga para sempre estou aqui, velejar sem pontaria é mais que sonhar sem sentir. As trilhas sonoras de Stella Seregati, fantástica e sensível Stella Seregati, e não podemos esquecer a contribuição do Pacu Atômico e também da Strauss. A gente tentou privilegiar artistas locais. Hoje eu tenho, sabe, essa mais tranquila, eu coloco, gostar, pô, que legal. Então você vai a um hotel. Vai a um hotel. Vai se hospedar no hotel. E aí eu acho que é como você se define. Você vai se hospedar no hotel. Qual é seu nome? Eduardo Maon. Seu endereço, tal, profissão. Eu olho, eu fico com vergonha de falar escritor. Eu não sei porquê, eu coloco advogado. Porque parece que o escritor, parece que você precisa ser reconhecido primeiro para você se dizer que é escritor. A ideia inicial do documentário veio do Marrom. O Marrom, ele é um incentivador, um produtor executivo desse documentário, ajudando, inclusive ajudou um aporte financeiro. E a gente, com ele, fez a primeira entrevista e com ele a gente fez a última. Onde começa e onde termina. Sei lá, essas... Com todo respeito, cara, os caras são monumentais, milionários, mas eu não sei fazer. E talvez se eu tentar... A partir do momento que a gente começou a pensar no filme, eu já desenhei na minha cabeça algumas pessoas que eu sabia que seriam fundamentais. Mas algumas pessoas vão surgindo no meio do caminho, né? E vão sendo inseridas. Mas a linha dos personagens eu já tinha mais ou menos, eu mesmo, feito uma eleição ao meu gosto pessoal, né? E tentando abordar as mais diferentes áreas. Só que eu componho, entendeu? Então eu acho que a palavra tem importância grande porque é o que você vai deixar. É complicado dizer só o que é a palavra. É muito, né? Ela move tudo. Eu acho que é a engrenagem de tudo, que põe tudo em movimento. É o que faz o mundo acontecer, para mim, é a palavra. E eu trabalho com a palavra. Eu estou aqui envolvido sempre com a palavra, com os livros, com os textos, com os autores. Isso, para mim, é a palavra. A palavra para mim é alimento. A gente deve ter de sobra de filmagem mais um documentário, tranquilamente. As entrevistas todas muito ricas e todas no mínimo de 2 horas de duração. Então, entrevistar pessoas como a Clise, Ramon, Eduardo, Luciene, é fácil. Muita conversa boa.
Não sei, cara. O poder da palavra é muito pano para manga. Se eu pudesse... Eu podia escrever um poema, um livro, umas obras completas em torno disso, né? E fazer muita pesquisa, né? Em nível acadêmico, né? Por exemplo, uns filólogos, né? Antropológico, né? É muito ampla esse questionamento. Palavra, né? Volta ao Drummond, né? A pá que lavra, né? Quando eu componho com coisas do dia a dia, coisas que estão ali na minha frente, essa é a minha natureza. Quando eu falo tem pitanga, manga rosa, tamarindo e araçá, o lugar tem muito disso, cheiro de mato no ar. Então é aquilo que eu estou vendo, é bem simples. Então a palavra, ela desvela, ela te mostra, né? Ela cutuca você, ela diz coisa boa, diz coisa ruim. Tem pitomba, manga rosa, tamarindo e araçá. O lugar tem muito disso, cheiro de mato no ar. O sabiá laranjeira fez um ninho no telhado. A Vera a gente fez na casa dela, que é uma chácara maravilhosa, na saída de Chapada dos Guimarães. A energia da casa da Vera Capilé é muito forte. Eu acho que fica bem printado isso no vídeo. Eu sempre primeiro monto a narrativa e depois eu desconstruo o visual. Então, vários dos inserts são bancos de imagens que eu tinha, muitos são imagens que eu senti necessidade de fazer, como as imagens aéreas de Cuiabá, essa própria estrada. Mas na realidade eu construo primeiro a narrativa e depois eu tento desconstruir a linha visual do filme. Eu fui lá fazer uma reportagem, cheguei lá, tinha um negrinho, tinha acabado de tomar banho, estava cheio de talco aqui assim. Aí quando esse negrinho viu, ele fez assim, eu já peguei ele, abracei ele, então eu fiz a matéria sobre isso. Sobre o negrinho, e a minha mulher falou, olha, porque ele é negro e ele tem mais rejeição, ninguém quer adotar. Tal, né? Aí eu fiz o texto e tal, super envolvido emocionalmente e tal. Aí vim para casa, naquele tempo não tinha internet ainda. Quando eu estou em casa, me liga o editor, olha, sua matéria vai ser a chamada principal do jornal. Aumenta esse negócio aí e dita para mim que eu incremento aqui. Eu fiz isso, aumentei e tal. Aí fui, no outro dia, quando eu cheguei no jornal, um colega meu, jornalista, tinha adotado o negrinho. Acabou adotando. Que é o João Negrão. Não sei se você conhece o João Negrão. E aí passaram-se, esse negrinho hoje tem o quê? Tem 20 e poucos anos, né? Passou um tempo, quando ele estava com 14 anos, ele me ligou no jornal e falou, olha, meu pai falou que você tem uma coisa para me contar. Ele não sabia ainda dessa história. Aí eu contei para ele, chorei, e contei e ele também chorou, ficou emocionado e tal, né? Aí então, eu mudei o mundo, pelo menos o mundo dele. Né? Poder da palavra. Poder da palavra. Né? Sobre o roteiro, eu trabalho, como sou eu que edito, eu que monto, eu trabalho com o processo de escaleta. Eu vejo todas as entrevistas, marco o que eu acho interessante e aí vou fazendo escaletas até dar o resultado final. Esse que é fácil. Mas para escrever isso, muitas vezes você reescreve. Eu teve um haikai que eu escrevi 20 vezes. Por causa de uma palavra, porra. E eu falava, você sabe que não tá bom? Aí a Clarice falou, você realmente é maluco. Eu falei, mas não tá bom, porque essa palavra não tá dando sonoridade. Está acabando com uma métrica. Ela falou, mas que métrica, porra? Às vezes o poema vem pronto, às vezes o poema depois... Teve um poema de 2 páginas que eu cortei e ficaram 2 versos. É aquilo, o resto tudo estava supérfluo.
As técnicas variam muito, eu gosto de aprender. Esse filme foi filmado durante as férias de Gustavo Cid, meu grande amigo, que mora na Suécia, e ele estava aqui e a gente aproveitou para fazer o Palavras. É bom ressaltar que tudo é de Mato Grosso, né? Eu nasci gaúcho, mas minha família é daqui, moro aqui desde o início da década de 90. Sou cria de Mato Grosso. Gustavo Cid, que é o diretor de fotografia e me ajudou no roteiro, também é cria de Mato Grosso. O VJ Norton, que fez as animações, que animou, também é de Mato Grosso. E o único peixe fora d'água aí é a minha esposa, Lilian, que já está aqui há 8 anos e também adora Mato Grosso. Eu escrevi isso doloridíssimo com a morte da minha mãe. Era como se eu quisesse quitar a fatura, sabe? Falou, olha mãe, o seu amor, porque ela queria ser cantora de rádio. Eu acho que eu sou a declamadora da cantora que ela não foi. E eu queria presenteá-la com isso. Eu me lembro na nossa última conversa, eu falando, mãe, mas... Ela falou, eu vou morrer. Eu falei, mas ela não pode, porque se ela falou que ela vai no negócio da academia, eu entrei por isso. E às 11 horas do dia 27 de fevereiro de 2015, eu enterrei a minha mãe. Às 11 horas do dia 28, chegou uma mensagem do Maon escrito, você está eleita. A minha posse foi uma correria, eu não tinha dinheiro, mas foram amigos, foram chegando, a família ajudou, aí a gente inventou um quintal para aquele lugar, com permutas e um saco bolo, que é a tradição da cidade que me acolheu, me adotou e que eu amo, que é Cuiabá. E no meio daquela gente que chegava, entraram umas meninas do movimento afro. Elas tinham uma tinha mais cabelo do que tamanho, sabe? E tinha muito preto dentro da academia. Cara, se a minha carreira, se as minhas palavras serviram para que essas pessoas se sentissem com espaço de entrar lá também, essa representação eu quero. Eu sou a primeira de várias negras que vão entrar. Eu sou a primeira de várias negras que vão poder ter as suas letras reconhecidas. Um monte de menina depois de mim vai acreditar que pode. Desculpa. E a gente buscava realmente uma intimidade grande. Por mais que eu tenha uma relação pessoal com vários ali, a gente buscava ter realmente um momento de intimidade, tentar esquecer um pouco da câmera, porque, como diria Evair Coelho, depois que liga a câmera, a gente tende ao falso, né? Do PCB eu fui pro POC, Partido Operário, o POC, né? E tínhamos um aparelho na Praça Osório, em Curitiba, o lugar mais movimentado da cidade, que era onde tinha menos suspeita. E esse aparelho nunca foi descoberto, né? Reinaldo Atten e eu éramos responsáveis por ele. E a minha função era escrever. Eu tive preso lá em Curitiba,
na DOPS e no quartel da Marechal, né? E nunca chegaram a identificar-me como escritor de textos contra a ditadura, né? Inclusive lá no quartel da Marechal eu sofri muita violência. Não tem, são marcas que não se apagam, né? Não sobe nem com a morte. E valeu a pena? Muito, muito, né? A minha voz, no final, é tipo o Hitchcock aparecer. Eu sempre, em algum momento do filme, minha voz aparece. E eu achei muito relevante muito relevante a fala dele. Ele começou a tremer, ele teve uma volta, ele teve literalmente um efeito colateral da tortura. E a gente vê hoje a galera indo na rua pedindo a volta do exército. A maioria que está pedindo são que mamam na teta do governo, o funcionalismo público há anos. Eu acho que um país que não estuda a sua própria história comete o erro de repetir os erros da história. E é o que a gente está acontecendo aqui. O Brasil, enquanto não investir em educação, está afadado a viver décadas e décadas como a gente vem vivendo, numa idemocracia, numa democracia do consumo. Infelizmente, tem 30 anos que a gente vive a democracia do consumo. Eu acho que era isso, mais ou menos isso. Agradecer a todos que estão assistindo o filme e principalmente agradecer aqueles que lutam diariamente de uma forma espartana para viver da cultura,